Fundos de investimento em renda variável. Será que vale a pena? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. O que torna você realmente rico? Se pensou que é ter muito dinheiro, está equivocado. A verdadeira riqueza está em fazer boas escolhas com o dinheiro que tem. Escolhas que enriquecem sua vida no que realmente importa. Definindo planos, metas que colocam você no caminho da realização pessoal. Constantemente disciplinado, passo a passo, construindo sua consciência financeira. Olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Luiz Fernando e o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais consciência do seu dinheiro, a fazer melhores escolhas que impactam diretamente a sua vida e a sua rotina. Já fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre fundos de renda fixa, vou deixar o link aqui no card. O que é, como funcionam, vantagem e desvantagens. E para dar sequência nessa série, hoje vamos falar dos fundos de investimento em renda variável. E sim, se você ainda tem medo ou insegurança de operar através do home broker, você pode se expor à renda variável através dos fundos. Existem vários tipos de fundos, como já falei em outro vídeo, porém os mais comuns são os fundos multimercados, os fundos cambiais e os fundos de ações. Fundos multimercados. O próprio nome já diz, ele é multi. Sendo assim, esse fundo ele pode compor sua carteira com todos os tipos de ativos, tanto quanto renda fixa, quanto renda variável, ações, derivativos, moedas estrangeiras. Imagine uma régua de 30 centímetros. De uma ponta a outra ponta está o fundo. E dentro desse espaço aqui, o fundo pode compor, um exemplo, 10% de renda fixa e 90% de renda variável, ou vice-versa. Sendo assim, uma grande vantagem desse fundo é que ele pode atender praticamente todos os tipos de perfis de investidor, desde o conservador até o perfil mais arrojado. Esse tipo de fundo é muito indicado para quem vai investir pensando no longo prazo e também para quem quer concentrar o máximo de ativo em um lugar só, porque assim, além de você economizar bastante tempo em vez de ficar escolhendo vários ativos para compor sua carteira de investimentos, assim também fica mais fácil para você fazer a sua declaração de imposto de renda. Porque fala sério também, né? Puta que pariu, se o cara tem um fundo de renda fixa que tem renda variável, tem todos os ativos lá dentro, o cara não precisa de mais nada também, né? Mas isso não isenta a responsabilidade de você estudar qual é o melhor fundo para você. E para que você faça uma boa escolha, eu vou citar aqui alguns critérios que você precisa avaliar. O primeiro critério a ser avaliado é você enxergar qual é a estratégia e o indicador de referência que esse fundo usa. Um exemplo aqui, como o fundo ele é multimercado, ele pode atuar tanto com renda fixa ou renda variável, de repente na lâmina, no prospecto desse fundo, quando você for investir, você pode ver lá que o indicador de referência para o mercado é o CDI. Então você já tem definido que a estratégia desse fundo é atingir ou superar o CDI, ou pode ser também o índice Bovespa. Nós já falamos aqui em outro vídeo o que é o índice Bovespa. É o índice que compõe as 64 maiores empresas do Brasil, as empresas mais negociadas. Então pode ser que, dependendo desse fundo, como ele é multimercado, ele siga superar o índice Bovespa. Já é um bom parâmetro para você enxergar como que esse fundo está posicionado no mercado. Porque assim, você pode comparar o desempenho desse fundo com outros fundos concorrentes. Outro critério é você enxergar qual é a rentabilidade que esse fundo entrega. Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas a maneira mais fácil de você mensurar é você puxar o histórico dos últimos 3 anos. Então, um exemplo, se nos últimos 3 anos, nessa janela de tempo, o fundo conseguiu superar o CDI, caso seja o índice de referência, ou conseguiu superar o Ibovespa, é um ótimo indicador que esse fundo tem uma performance muito boa. Custos e impostos. Eu vou começar pela tributação, que é um pouco mais complexa. Em fundos multimercado, sempre a tributação é feita no resgate e vai depender também do prazo de aplicação e do ativo que compõe a carteira desse fundo. Se o portfólio desse fundo for de curto prazo, isso significa que a média é igual ou menor do que 1 ano.
Aí nesse caso, as regras de imposto de renda vai estar aqui na tela, nosso editor vai colocar aqui para nós. Se eu for falar tudo, eu vou ficar aqui até amanhã, então vou deixar a legenda aqui para vocês. No caso do portfólio do fundo, a média for acima de 365 dias, acima de um ano, ele se torna um fundo de médio e longo prazo. Aí as regras de tributação mudam, passa a ser essas aqui. Essas regras que nós acabamos de falar é o imposto de renda que você tem que pagar caso você faça o resgate. Agora nós não podemos esquecer o efeito come-cotas. O que é isso? É o imposto que o fundo tem que recolher de forma antecipada no último dia do mês de maio e no último dia do mês de novembro. E isso, é claro, impacta e afeta a sua rentabilidade. Tem a taxa de administração. É claro, se é um fundo, tem um gestor que vai cuidar do seu dinheiro, ele não vai fazer isso de graça. A taxa de administração de fundos multimercado geralmente gira em torno de 2% anual sobre o seu capital investido. Então, se você investiu R$10.000 nesse fundo, você vai pagar geralmente 2% ao ano. E isso independente se deu lucro ou se deu prejuízo. Essa taxa você vai ter que pagar. E essa é uma taxa importante também para você poder comparar com outros fundos do mercado. Pode ser que o fundo cobre a taxa de performance. O que é isso? É uma taxa cobrada caso o fundo supere o indicador de referência. Por exemplo, se o indicador de referência desse fundo for o CDI, e dependendo no ano ele conseguiu superar o CDI, ele pode cobrar uma taxa de 20% o que excedeu. Ou pode acontecer também com o índice Bovespa. Isso é como se fosse um prêmio pela competência do gestor. Fundos cambiais. Mas antes, se você está aqui comigo no vídeo até agora, aproveite e deixe seu joinha. O canal ainda não é um fundo de investimentos, mas você pode fazer parte dele se inscrevendo e ativando as notificações, porque assim você me ajuda a produzir mais conteúdos e o YouTube vai distribuir esse conteúdo para mais pessoas, ajudando mais pessoas a saber mais sobre o assunto. Combinado? Esse fundo, na prática e majoritariamente, tem que investir 80% em moedas estrangeiras, como o dólar, o euro, moeda chinesa, moeda japonesa, mas geralmente os gestores sempre vão optar pelo dólar. Eles têm muita confiança na competência e no desempenho dessa moeda. É importante deixar claro que, apesar do fundo ser atrelado na variação do dólar, as aplicações e investimentos são em reais. A moeda estrangeira ela é apenas um indicador de referência para a performance desse fundo, como um índice de rentabilidade. Fundo cambial atrelado em dólar é uma ótima alternativa para quem pretende ou queira investir em moeda estrangeira, mas não tem tempo. Ou também ele é muito indicado para quem deseja fazer uma viagem internacional daqui a um tempo. Por quê? Caso o dólar suba, e o dólar sempre sobe, o dólar sempre vai subir, estará protegendo o seu patrimônio e seu dinheiro frente à desvalorização do real. Taxas, custo e tributação. Mesma coisa dos fundos multimercados. Então, se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo e assiste de novo para você entender como funciona. E chegamos por último nos fundos de ações. O coração bate até mais forte, meu coração até palpita. Fundos de ações investem majoritariamente em ações. Não. Fundo de ações investe em batata, sei lá, arroz. Para que investe. Já tem um vídeo meu aqui no canal explicando o que é ação, o que são ações, como funciona esse mercado. Minha visão é bem simples. Nesse mercado você pode se tornar sócio das maiores empresas do país, se beneficiar, se lucrar com elas no longo prazo. Imagina você ser sócio de uma Petrobras, de uma Ambev, de uma Vale. Ah, meu Deus do céu! Porém, não é tão simples assim. Há uma série de fatores que precisa ser analisado. Você vai ter que tirar um tempo, estudar sobre as empresas, ler os relatórios, analisar os indicadores financeiros, como essa empresa funciona. Você vai precisar acessar o home broker, comprar ativos, vender ativos. Você vai precisar criar uma carteira com no mínimo 8 a 10 empresas para diluir o risco caso a bolsa venha a ter um desempenho abaixo da média, caso as ações venham cair. Então, investir diretamente em ações não é tão simples assim. Tem um vídeo no canal, vou deixar o link, você clica lá e assiste. E isso dá muito trabalho e toma tempo. Só que você pode fazer tudo isso através dos fundos de ações. De uma forma simples, mais prática, você transfere toda a responsabilidade para um gestor especialista, onde esse cara ele vai respirar o mercado, ele vai viver diariamente o mercado, passar debruçado o dia todo estudando
qual é a melhor empresa para compor esse fundo. E além disso, quando você investe via fundos de ações, o gestor, esse mesmo, tem informação privilegiada. Então, quando você escuta falando ou você entra na bolsa que uma ação subiu tantos por cento, será que é o momento de entrar agora? O gestor já teve informação, o que aconteceu, como ia acontecer, isso entrou antes e surfou a onda do crescimento. Mas isso não te exime da responsabilidade de estudar e pesquisar o melhor fundo de ações para você. E esse fundo vai passar pelos mesmos critérios que nós já falamos aqui nesse vídeo. Porém, um ponto de atenção. Geralmente as pessoas usam como primeiro critério de definição a rentabilidade e o desempenho que esse fundo vem performando. Tá certo, esse também é um indicador que tem que ser avaliado, mas na minha visão, o principal indicador que você tem que avaliar não são nem números, é a visão do gestor. Qual é a visão estratégica do gestor em posicionar esse fundo no mercado? Luiz, mas por que isso? Para você entender se a visão do gestor se casa com a sua visão de investimentos por longo prazo. Você está colocando o seu dinheiro na mão de um especialista, isso é muito importante. Um exemplo, a minha visão, caso eu fosse fazer um investimento direto em algumas empresas da Bolsa, é a seguinte: escolher empresas com grande potencial de crescimento, porém que estejam com grande preço descontado. Ou seja, na prática, escolher empresas que têm um valor intrínseco muito alto comparado ao que ela está valendo agora. Porque assim eu estaria fazendo uma compra, comprando barato para vender caro lá na frente, acreditando no potencial que essas empresas iriam valorizar muito. Para eu escolher um fundo, primeiro eu analisaria se a estratégia, a visão do gestor seria semelhante à minha visão para investir nas empresas. Pronto, se você conseguir enxergar dessa forma, eu acredito que você vai ter uma chance muito maior de acertar na escolha do fundo. E é claro, após essa análise, você precisa analisar a rentabilidade sugerida que nós falamos nos fundos multimercados. Pelo menos os últimos 3 anos, analisar o histórico que esse fundo performou. Taxas e custos. Também não tem segredo. Taxa de administração, você vai pagar sobre o valor do capital que você investir nesse fundo, independente se ele dê lucro ou prejuízo. E a taxa de performance, nós já citamos aqui, é caso esse fundo ele venha performar acima do seu indicador de referência. E 99% das vezes no fundo de ação o índice de referência é o Ibovespa. O IR é diferente dos outros fundos que nós mencionamos aqui. O imposto de renda ele é somente sobre a rentabilidade do fundo e ele é um valor fixo, não tem variação. Então um exemplo, se o fundo performou 20% ao ano, vai ter incidência do imposto de renda de 15%. Investir através de fundos traz grandes vantagens e desvantagens. Porém, na minha visão, ele pode facilitar muito na economia de tempo e na hora de você fazer a declaração de imposto de renda. Agora eu quero saber de você. E aí, você investe em fundos de renda variável? Se sim, quero saber muito como foi sua experiência. Se não e ficou alguma dúvida, comenta aqui que vai ser um prazer em responder a sua dúvida. E se você está aqui comigo até agora e não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ajudar também com esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, muito obrigado, valeu!